Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. De janeiro até o dia 21 de setembro de 2023, o Distrito Federal registrou 26 casos de feminicídios. Não são números. Foram 26 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres e 26 famílias destruídas. A maioria dos criminosos é formada por companheiro ou ex-companheiro que não aceitou o fim da relação. Em Brasília, uma perita criminal escreveu um livro sobre o valor jurídico da prova material em casos de feminicídio. E é com ela que a gente conversa agora, com a perita criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, Beatriz Figueiredo. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, Beatriz? Obrigada pelo convite, Renata. Aqui eu tenho um livro, Feminicídio, Perícia Criminal e Valor Jurídico da Prova Material. A capa belíssima, você me disse que foi sua mãe, né, que fez o desenho. Muito interessante, muito representativo, porque a gente sabe que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio, a maioria é negra. Sim, são mulheres negras, né? E aí eu queria primeiramente te perguntar o que te levou a escrever esse livro? Bom, a questão do feminismo, de violência contra as mulheres e da busca pelo direito das mulheres permeia a minha vida pessoal há muito tempo, né? Eu sempre fui uma militante nessas causas, mas não trabalhava efetivamente com isso até entrar na polícia, na perícia há 10 anos atrás. E aí, na prática, eu notei como quase a totalidade das mulheres que eram mortas, né, e que eu ia processar esses locais, eram mulheres mortas por serem mulheres, né? A gente não tinha ainda a lei do feminicídio, mas já se falava nisso aqui no Brasil. E a partir de 2015, com a promulgação da lei, eu comecei, de fato, a estudar, né, me dedicar academicamente a esse tema, fiz uma especialização, um mestrado, e durante o mestrado eu percebi que eu tinha muita dificuldade em encontrar elementos, livros, publicações técnicas que falassem para o perito de local o significado daqueles vestígios. Então eu comecei a estudar e o livro foi o resultado desse estudo, né? Para a gente entender como é que é o seu trabalho, e enquanto você fala, eu vou pedir para o Neto soltar um vídeo, que foi um documentário que vocês fizeram, Sim, né? Com isso. 5 mulheres, peritas... Mulheres policiais, policiais, né? Temos peritas, delegadas e agentes de polícia. Tá. Queria que você falasse um pouco como é que é o dia a dia do seu trabalho, uma perita criminal. Bom, perito criminal, a gente tem algumas áreas, né, ali no Instituto de Criminalística. A gente tem os peritos das externas, né, que é a direção que eu estou hoje, a divisão que eu estou hoje, que é o perito que vai até a rua. Ele, de fato, processa aquela cena como ela foi encontrada. A cena do crime. A cena do crime. Então, ele vai tirar foto, ele vai fazer análise, ele vai coletar elementos, né, para lhe fazer exames posteriores, né, a nível laboratorial, e depois ele compor o laudo dele mostrando a dinâmica do que aconteceu. E aí, esses elementos todos que são coletados, ele encaminha internamente para o Instituto de Criminalística, e ali dentro a gente tem outras sessões de laboratório, a sessão de balística, de perícia informática, de perícias contábeis, documentoscópicas, enfim. Depois que esses vestígios foram encaminhados e o perito tem o resultado, né, desses laudos internos, ele compõe o laudo dele de local. E esse laudo vai servir tanto para a investigação, né, ali para o delegado seguir a linha investigativa dele, quanto lá na frente durante a ação penal, quando a gente vai falando já na parte do julgamento. E quando a gente está falando sobre a perícia criminal e valor jurídico da prova material com relação ao feminicídio, o que a gente quer... O que você quer falar sobre isso? Quais são ali, né, as provas materiais com relação ao feminicídio? O que seriam essas provas na prática, por exemplo? Sim, porque as cenas de crime, elas vão ter vestígios comuns, né? O sangue ele vai estar ali em quase qualquer morte violenta, por exemplo. Mas quando a gente está falando de uma morte com viés de gênero, a gente tem que, o perito tem que ter o olhar treinado para entender as variações que esse sangue pode ter. Ele pode não estar relacionado diretamente com a causa da morte. Pode ser um sangue menstrual, por exemplo, pode ser um sangue objeto de produtos de um aborto, por exemplo. Se eu estou falando de uma foto rasgada, às vezes, se eu estiver falando de um local de homicídio comum, e quando eu digo comum não é que ele tem que ser normalizado, comum é que ele não tem o viés de gênero, pode ser só um detalhe que estava ali, alguém mais cedo naquela casa rasgou uma foto. Se eu estou falando de um local de crime de gênero, não. Essa foto, ela é um sinal, essa foto rasgada, ela pode ser um sinal, e ela é um sinal de violência simbólica. Um animal de estimação morto, muitas vezes a gente vai fazer um local e aquele animal foi atingido por acidente. Estava tendo uma confusão, uma briga, algum projétil, por exemplo, atingiu o animal. No caso de feminicídio, o que a gente vê comumente é que esse autor, ele mata o animal de estimação antes para causar uma dor adicional à mulher antes de atacá-la.
Então, se eu tenho uma mala com roupas dentro do carro, pode ser um sinal que essa mulher estava tentando fugir, tentando ir embora, busca por passagem. Enfim, se eu estiver falando de elementos botânicos, por exemplo, se eu tenho lá em cima do fogão dessa mulher uma vasilha com chá de canela. As pessoas não sabem, mas a maioria das pessoas não sabe, mas a canela, por exemplo, é usada como abortivo, né? Um método natural para acelerar a descida da menstruação. Então, será que essa mulher estava grávida? Não estava? Se eu estou falando de outros tipos de plantas, ela foi envenenada? Ela foi dopada? Né? Esse autor usou algum artifício para que essa mulher ficasse no estado de sonolência ou que não pudesse reagir? Então, todos os vestígios têm esse viés de gênero que a gente tem que analisar. Tem que ter um olhar muito minucioso e até mesmo um conhecimento de gênero também, né? Sim. E é por isso que no livro, antes de entrar efetivamente no processamento de local, eu gasto aí os primeiros 5 capítulos passeando por essa teoria. Eu vou falar o que é gênero, o que é patriarcado. No primeiro capítulo eu já falo de como a sociedade brasileira foi forjada, as mulheres que compuseram a nossa sociedade, as mulheres escravizadas, as mulheres indígenas. E aí depois eu vou caminhando aí pela evolução dos nossos direitos, né? Da legislação, da Lei Maria da Penha até a gente chegar no feminicídio, foi um caminho transcorrido aí pela lei. E depois do feminicídio, o que a gente já teve de evolução legislativa, né? Hoje a gente já tem uma questão muito pungente, que são os crimes de gênero online, né? Que acontecem pela internet, que são praticados na internet ou com o uso de aparelho celular, o stalking, aquela ameaça de vazamento de fotos de conteúdo íntimo, né? E a gente já tem outras legislações, a legislação, a Lei Carolina Dickmann. Então, assim, eu venho passando por essa normativa, depois eu falo do papel da perícia, de fato, no processo penal, até chegar nos vestígios. Então, antes tem toda essa conversa para falar de gênero, que é o que você falou. Para falar de violência de gênero, a gente tem que saber sobre gênero antes, Tem que entender, né? Exato. Tem que entender. E, assim, eu percebo aqui um livro muito rico em vários aspectos, né? E já te parabenizo, porque quanto mais a gente entender, né, sobre essa política de gênero, é melhor para todo mundo, para homens, para mulheres, para todo mundo, né? E eu vejo que você optou, e aí queria te perguntar por isso, por colocar provas do crime, imagens fortes, né, de corpos de mulheres assassinados, e eu queria te perguntar se realmente foi para chocar, e nesse caso eu acho que é até importante, né, porque, assim, por exemplo, no jornalismo, por vários motivos, né, por ser uma TV aberta, por ter crianças assistindo, enfim, várias pessoas assistindo, a gente opta por não colocar imagens fortes, mas eu entendo que em determinados momentos, você precisa chocar e muitas vezes até mostrar mesmo a realidade, né? E aí, eu te pergunto, qual foi a sua opção por colocar essas imagens reais, assim, de imagens fortes que nós, como mulheres, assim, imagino para você o quão difícil deve ser esse trabalho de chegar e ver essas mulheres nessa situação. E, assim, o objetivo de colocar isso realmente no livro? Na verdade, é porque é um livro técnico, né? Então, ele é um livro técnico, ele não é um livro literário, né? Então, a pessoa que adquiriu, a maioria das pessoas que trabalham na área são servidores de segurança pública, ou operadores de direito, ou alguém que tem interesse em entender mais sobre o feminismo e o feminicídio. Então, as imagens que estão aí são imagens reais, mas a título de comprovar tecnicamente o que eu estou trazendo na literatura e na parte técnica. Então, mas eu também tive um cuidado muito grande, né? São todos locais de laudos que já foram publicados, né? Então, eles são públicos, eu tenho autorização para, numa obra técnica, fazer uso deles. Nenhuma vítima é identificada, né? Sim, entendo. Nenhum caso é identificado. Sempre que aparece endereço, aparece o nome, eu tomei o cuidado de não deixar que essa vítima fosse identificada. E ele choca por si só, né? Assim, inclusive... porque é chocante o que acontece, né? O objetivo não foi chocar, mas ele choca pelo simples fato de existir, mas também é uma realidade, porque quando eu falo na teoria aí sobre o overkill, que é o excesso de golpes, o excesso de violência com que a mulher é morta, e isso os juízes utilizam como fator para aumentar a pena, né? Que é a concretização do ódio à condição de ser mulher. Se eu simplesmente falasse isso, as mulheres são mortas com 80 facadas. Exato. A pessoa pode olhar e falar, talvez não seja. Sim. Então, eu trago o fato e falo, não, 80 é o número real, porque eu contei essas facadas. Por exemplo, quando você vai olhar a estatística e ver a forma que os travestis, né,
são assassinados, que é uma violência, pelo que eu entendo, às vezes muito maior, com muito mais ódio, embora a violência contra a mulher também tenha um ódio, mas, em geral, os travestis têm um ódio ali muito maior, assim, no sentido de você deformar totalmente o rosto e tal. Não sei se você já deve ter pego Sim, casos assim. a gente tem, inclusive, várias normativas já está pacificado, tanto na justiça, quanto na literatura, quanto a nossa corregedoria da Polícia Civil aqui do DF, que as mulheres trans, né, as travestis, elas também são vítimas de feminicídio, porque elas são mulheres, né? Então, a gente atende e processa esses locais da mesma forma. E o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo e nós somos o país que mais mata mulheres trans no mundo, né? E, ao mesmo tempo, nós somos o país que mais consome pornografia trans, né? Então, não é por acaso, não as duas coisas, elas caminham juntas, né? O ódio, aquilo que você provavelmente não consegue, não pode externar, aquilo que você estava falando sobre como o machismo ele é ruim, né, para toda a sociedade. Então, as mulheres trans é um recorte ainda mais cruel da violência que as mulheres sofrem, como as mulheres pretas, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, né? Então, a gente vai tendo aí recortes ainda mais cruéis dentro do fato de sermos mulheres, né? É verdade. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, a gente espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com a perita criminal Beatriz Figueiredo, que escreveu um livro sobre o valor jurídico da prova material em casos de feminicídio. Estou aqui com o livro, um livro extremamente rico, fala sobre vários aspectos históricos até. E aqui, Beatriz, você traz alguns casos que ficaram emblemáticos e, ao mesmo tempo, obscuros, né? Como é o caso do feminicídio da Elisa Samúdio, que muita gente não sabe o que de fato aconteceu, embora eu acho que um deles tenha falado o que foi que aconteceu, né? Eu vou trazendo alguns casos que ficaram nacionalmente conhecidos de feminicídio, contextualizando com o vestígio que eu estou tratando ali no momento, né? Por exemplo, eu falo do caso da menina Eloá, né? Quando eu estou falando de vestígios digitais, porque foi um caso de feminicídio que foi transmitido ao vivo durante dias na TV aberta. Aquilo foi terrível, né? O caso da Elisa Samúdio também, quando eu estou falando do cadáver, né? Porque ele é um caso clássico de que mesmo sem o cadáver, a perícia consegue provar muitas vezes que uma pessoa foi realmente morta, que é o caso da Elisa Samúdio, né? A gente não tem o cadáver até hoje, mas não necessariamente precisa de cadáver para comprovar que houve um homicídio, no caso um feminicídio. Então, eu vou trazendo alguns feminicídios que ficaram nacionalmente conhecidos para contextualizar com o tema que eu estou tratando no momento, né, no capítulo. No caso dela, eles foram condenados, por incrível que pareça, o criminoso Bruno voltou a jogar, o que é um absurdo, né? Enfim, mas não se sabe o que de fato aconteceu, ou se sabe? A perícia conseguiu fechar bem o caso de que realmente ela foi assassinada, né? Mas o que foi feito com o corpo dela depois, realmente isso não ficou descoberto e a justiça entendeu que, nesse caso, nem seria necessário para julgá-los, né? O fato do Bruno ainda conseguir espaço para ser convidado, receber propostas de contrato, mostra, de fato, como a sociedade trata de forma diferente os homens em detrimento das mulheres, né? Até depois de ter sido condenado por um crime bárbaro como foi, ele ainda recebe propostas para jogar profissionalmente, né? Não, e é muito interessante, assim, a gente observar como a sociedade, é o que você falou, trata de forma diferente homens e mulheres. Basta você ver, por exemplo, jogadores de futebol que assumidamente traem, a gente aqui está falando de uma forma mais ampla, mas é bem isso. Traem suas esposas, namoradas e da forma que eles são tratados na mídia. E, por outro lado, mulheres que nem precisam trair, basta surgir um boato de que traem e a forma como são crucificadas, né? E isso tudo é o que vai alimentar a base da pirâmide que evolui para esses assassinatos. É importante a gente ter isso em mente. Ah, mas é só uma brincadeira, eu só fiz uma piada, não, só foi uma gracinha. Isso tudo vai sendo a base de outros tipos de violência que vão se agravando até a gente chegar em agressões físicas e em agressões fatais, né? Porque é justamente esse papel de gênero, o papel que a sociedade espera que você, por ser mulher, ocupe na sociedade. Então, por mais que você tenha
feito mais cursos, tenha um nível de graduação mais alto, você ainda vai receber menos que um homem desempenhando o mesmo trabalho que ele. Se a gente está falando de servidores públicos, que por lei têm o mesmo salário, homens e mulheres vão ganhar igual, mas a gente tem muito menos oportunidades de cargos de gestão, de cargos de direção. Eu sou a primeira diretora nessa divisão que eu estou, da história do Instituto de Criminalística, e a única hoje numa direção de 7 homens, né? Então, quando a gente ganha o mesmo salário, a gente tem menos oportunidades de chefia. E isso em vários âmbitos, né? Nós somos as mulheres, a maioria de eleitoras no Brasil, e a gente tem uma representatividade, considerando o número de eleitoras, ínfima no Congresso, né? Deputadas, prefeitas, senadoras, governadoras. Sim. Então, esse é um recorte muito cruel de como a sociedade trata as mulheres ainda, né? Sim, e pegando o gancho do que você falou, quando você fala de mulheres negras, a realidade... Muito mais difícil ainda, como a gente estava conversando. É impossível você falar de feminismo ou de luta de direito pelas mulheres sem incluir o recorte racial. Porque o feminismo, quando ele surge lá atrás, ele não surge um movimento igualitário entre todas as mulheres, era um movimento de emancipação de mulheres brancas. Então, para que eu pudesse sair para trabalhar, para ganhar o mesmo que o meu marido trabalha, eu contrato uma babá preta para cuidar da minha prole. Então, não adianta eu querer ganhar espaço enquanto mulher se eu deixar mulheres para trás, né? Então, enquanto mulher, a gente tem que lutar para que todas as mulheres tenham acesso a direitos e todos os homens compartilhem com a gente desses privilégios, né? Não adianta a gente lutar por um espaço se a gente está deixando mulheres para trás, né? E entendendo essas diferenças, né? Sim, exatamente, o recorte social. Não adianta também você falar para mim, não, mas então, a gente tem que, a cidade não é pensada para mulheres, né? Ah, vou dar oportunidade para uma mulher, então, que trabalha o dia inteiro, fazer faculdade à noite. Será que tem um ônibus que passa perto da casa dela à noite? Será que ela é segura descer no ponto de ônibus? Tem iluminação do ponto de ônibus até a casa dela, para ela conseguir andar 100, 200 metros no escuro, até ela voltar para casa? Ninguém que ela vai deixar os filhos, porque a mulher tem a dupla jornada, né? Ela trabalha fora e quando chega ela tem que cuidar da casa. Quem que vai ajudar? Esse trabalho vai ser dividido? Existe uma creche que seja compatível com o horário dela? Às vezes, para estar no trabalho às 8, ela tem que sair de casa às 4h30 da manhã. E ela vai deixar esses filhos com quem? Então, o recorte social também influencia e muito a questão dos direitos e da ausência de direitos das mulheres, né? Claro, e isso faz com que a mulher, se ela tiver um companheiro, porque na maioria das vezes ela é mãe solo e tem que arcar com tudo isso sozinha, mas se ela tiver um companheiro, ela fique na dependência financeira e muitas vezes emocional desse companheiro e se preste, né, a vários papéis, inclusive vários abusos. E a sociedade só sabe julgar também. Exato. E tem vários clichês que, assim, eu não falo nem que eles são impróprios, para mim eles já são criminosos, né? Mas que eles têm uma razão de ter existido, que a mulher de bandido gosta de apanhar, porque ela apanha e não vai embora, ela não tem como ir embora, né? Então, também é importante a gente falar que se a mulher estiver sofrendo algum tipo de violência, para ela procurar ajuda. E se alguma mulher tiver conhecimento ou suspeitar que uma amiga, uma parente, uma colega de trabalho esteja sofrendo abusos, né, pode nem ter chegado ainda na fase de um abuso físico, seja esse apoio, seja essa rede de apoio que provavelmente essa mulher vai precisar muito, porque ela quase certeza que ela não vai ter. Com certeza. É isso, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com a perita criminal Beatriz Figueiredo, que escreveu um livro sobre o valor jurídico da prova material em casos de feminicídio. Beatriz, foi lançado recentemente o filme, né, da Ângela, que mostra o feminicídio, que na época nem tinha esse nome, da Ângela Diniz. Ficou muito conhecido no Brasil todo, eram figuras muito conhecidas, mas principalmente porque o assassino, o Doka Street, a defesa dele usou o argumento de legítima defesa da honra, enfim, ridículo, e ele saiu pela porta da frente. Depois as mulheres se uniram, enfim, ele teve um outro julgamento, foi condenado, mas assim, hoje em dia, obviamente que essa palavra, legítima defesa da honra, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal proibiu o termo de ser usado, mas o que a gente vê muito é culpar a vítima. Isso se usa. Em outras palavras, mas ainda se culpa muito a mulher, né? Sim, porque o que a gente tem no Código Penal é a legítima defesa. Sim. Isso existe, mas a legítima defesa da honra
ela não está prevista porque você não pode dizer que, para defender a sua honra, você assassinou uma outra pessoa. E, sinceramente, se todas as mulheres que tiveram a sua honra manchada por um homem fosse matar, exatamente, imagina. né? A gente estaria num estado caótico. Mas, como você falou, o Supremo proibiu essa utilização, mas mesmo sem esse termo, o que a gente vê ainda, porque a gente tem recortes machistas em todos os níveis da sociedade, no júri também, né? No sistema judiciário como um todo. Então, culpabilizar a vítima, isso é um jeito de revitimizar essa mulher que já está morta e colocar nela a culpa dela ter sido agredida, estuprada e assassinada. Né? E tentar minimizar ali, né? Com certeza. A pena do autor. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte, a questão do... você aborda aqui, né, vários casos, enfim, de mulheres que foram vítimas. A gente teve um avanço, sem dúvida nenhuma, com a criação da lei do feminicídio, com a criação da lei Maria da Penha. Ao seu ver, assim, o que a gente precisa mudar? É uma estrutura mesmo machista que a gente percebe ainda na sociedade, né? Do homem se achar dono daquela mulher. E esse número que a gente deu aqui, de fato, os criminosos, os que matam, são companheiros ou ex-companheiros que percebem que a mulher não quer mais o relacionamento e ele se acha dono, se acha que a mulher é posse dele e por isso ele não permite que ela siga a vida dela? É isso que você percebe? Isso, a maioria dos feminicídios é num contexto íntimo, apesar de não ser a única modalidade de feminicídio que a gente tem, a maioria dos feminicídios é nesse contexto de relacionamentos que estão normalmente terminando e esse companheiro não aceita o término, porque é exatamente isso que você falou. Existe a questão da posse, né? Você é meu objeto e, de repente, você não quer pertencer mais a mim, só que você não pode ter vontade própria, porque você é minha. E aí você rompe com aquela estrutura que eu imaginava que deveria ser a seguida, né? Que é você me obedecer, você me servir. Isso é cultural, né? O patriarcado ele é um sistema social. Eu sempre falo que não tem problema nenhum a gente ter papéis diferentes numa sociedade. Toda a sociedade vai se organizar assim. O problema é quando a gente estabelece valores diferentes aos papéis desempenhados pelas pessoas. E é aí que vem as bases da violência. As pessoas me perguntam sempre isso, né, sobre os números, como a gente pode diminuir, e aí é uma pergunta difícil porque ela tem respostas múltiplas, né, mas passa por todas as áreas da nossa sociedade. Na área jurídica e policial, a gente vai estar falando de cuidado nos exames mais aprimorados, legislações para garantir que esse autor ele seja de fato julgado e preso, mas a gente também tem que o brasileiro ele flerta muito com essa questão carcerária, né, que eu não entendo como uma solução definitiva. Não adianta pegar esse homem e prendê-lo, o problema não acabou. Ele precisa entender o que ele fez e quem ficou aqui precisa entender o que foi feito. Então, vai passar pela educação, vai passar pela cultura, vai passar pela saúde, vai passar pela... A mulher precisa ter espaço em todas essas áreas para que as mulheres consigam se fortalecer e, de fato, entender que elas podem decidir as suas vidas e viver como elas querem. E os homens precisam desse papel ativo. Né? Não adianta ser só o homem que não bate. Isso é o mínimo e não serve mais em 2023. Isso é a base para você não ser preso. Você precisa ser aquele homem atuante no grupo de WhatsApp, quando um colega fizer um comentário indevido ou compartilhar uma foto que não deve, ser aquele homem de falar: pô, cara, acho que isso não dá mais certo, não é mais assim. Se meter, sim, numa briga, se tem vizinhos brigando, não é bancar o super-herói ir lá, mas é ligar para a polícia, é denunciar, é oferecer ajuda para a mulher. A gente precisa, como sociedade, de fato, encarar esse problema como um problema de todos nós e enfrentá-lo de forma efetiva. Você estava falando no começo da entrevista das famílias que foram destruídas, e a gente tem esses órfãos do feminicídio, né? E essas crianças? Qual vai ser o contexto em que elas vão viver? Porque essas crianças vão estar convivendo com seus filhos, com os filhos de todos nós na sociedade daqui a pouco. Então, não é um problema que dê para separar, né? Eu não sou mulher, esse problema não é meu. Não, é um problema de todo mundo. Então, contratem mulheres, ouçam mulheres, consumam mulheres, né? Você ouve mulheres, você lê autoras, você assiste filmes de diretoras, no lugar que você trabalha, tem espaço para mulheres, você é uma mulher que puxa outras mulheres, que é promovida e traz outras mulheres com você.
passa por esse lugar também, né? Sim, isso é muito interessante porque culturalmente também foi criado e propositalmente uma rivalidade entre as mulheres, né? Nos colocam como rivais e isso tira a nossa força, né? Porque na medida em que nós nos unimos como mulheres, que nós nos valorizamos como mulheres, que eu estou aqui te escutando, que você está aqui me escutando, que eu estou te dando voz, enfim, a gente vai nos fortalecendo e mostrando até para os homens também, né, o valor que a gente tem. Porque essa rivalidade que infelizmente foi criada e que a gente tem que destruir, vai fazer bem para todas nós. Sim, você falou perfeitamente, ela foi construída, porque enquanto constrói-se o mito de que a gente precisa disputar, a gente está perdendo o nosso tempo disputando, enquanto os homens estão galgando... Homens. Enquanto homens estão galgando outros espaços. Eles não estão disputando mulheres, eles estão discutindo sobre gestão de empresas, cargos políticos, diretorias, estão decidindo sobre os nossos corpos, sobre as nossas vivências. Então, é proposital que a gente fique disputando enquanto os homens continuam ocupando as suas posições de privilégio, né? Então, isso tem que ser racionalizado também. A gente entender que a gente foi bombardeado com isso a vida inteira. Nas histórias dos filmes, nas histórias das músicas, em clichês também, né? Trabalhar com mulher é difícil. Então, trabalhar com mulher é prazerosíssimo. Eu tenho companheiras incríveis de trabalho, mulheres maravilhosas que me ensinam, né? Que aprendem comigo também. Então, levar isso para o lado racional e falar, não, eu fui ensinada assim. Para eu mudar a minha realidade também, eu tenho que internalizar isso e agir de maneira diferente. Não somos rivais. Enquanto eu estiver caminhando, eu vou carregar mulheres comigo, né? Com certeza. E homens, precisamos da ajuda de vocês. Sim, não, como eu falei, não cabe mais. Só falar, não, mas eu sou esse cara bacana, eu não agrido a minha esposa. Parabéns por fazer o mínimo, esse é o mínimo, né? Precisamos de homens que não façam piadinhas. Exato, né? Conscientes, sensíveis e dispostos a atuar na construção de um mundo mais justo futuramente, porque cada vez que uma mulher é lesada, né, ela tem a sua dignidade retirada, a gente está ferindo direitos básicos do ser humano como um todo, né? É isso mesmo. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, foi um prazer. O Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e a gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.